Fala galera, Tecola Rafa Pinheiro aqui, hoje com o Marcos Beck. Vamos falar hoje sobre Flip-Thru. Falei certo agora? Falei. Flip-Thru. Falou. Tá. Que é uma plataforma de Isso aí. publicação de quadrinhos digital gratuita. Então, antes de eu me atropelar aqui, Marcos, fala pra gente quem é você. Então, eu sou o Marcos Beck, eu tenho um canal no YouTube onde eu falo sobre criação de histórias em quadrinhos e eu sou criador da plataforma Flip-Thru, quadrinista independente, mas a minha profissão, né, o que faz eu pagar minhas contas é desenvolvimento de software, e aí que acabou juntando as duas coisinhas, né, que são os quadrinhos e as plataformas digitais, né. E aí o Marcos então criou o Flip-Thru, que eu já conhecia de nome, mas essa semana é que eu sentei para usar, né? E cara, muito maneiro. Então eu vou falar você, o que é o Flip-Thru, como é que funciona, de onde surgiu, né? Então, a ideia original foi assim, bom, eu tenho um canal onde eu falo para as pessoas criarem quadrinhos, mas elas não têm um lugar para publicar esses quadrinhos no Brasil, né? Elas têm que publicar no Tapas, no Webtoon, né? Uhum. E aí eu pensei assim, né? Eu acho que assim, dá para usar esses, sei lá, 15 anos de experiência com desenvolvimento de software para fazer alguma coisa, né? Eu pensei assim. Então, eu comecei bem básico, assim, literalmente foi um negócio rápido de fazer, né? A primeira versão, né? Tanto que tem até o beta no nome lá, que é exatamente porque era um grande teste, né? E, bom, joguei no ar e avisei para poucas pessoas, assim, e aí o pessoal começou a entrar. Qual é o conceito? O conceito eu queria funcionalidades parecidas com os apps gringos, né? Então, Webtoon, Tapas, né? Essa funcionalidade de o cara conseguir postar o quadrinho lá e mandar o link para a galera. Então, basicamente, o que eu precisava era de uma plataforma de quadrinho digital. E foi assim que começou. E aí envolve, né, todo o processo de social, né? Comentário, like, essas coisas. Mas o conceito básico publique seu quadrinho lá, na hora que você quiser, né? Do jeito que você quiser. E mande o link para a galera ler. Basicamente, e aí isso ficou hospedado no Flip-Thru de alguma forma? Você tem meio com uma database com um monte de desenhos, é assim que funciona? Isso mesmo. Todos os quadrinhos estão lá, né? Você faz o upload das imagens, como acontece com Instagram, qualquer outro lugar, né? E a gente eu tenho hoje um database com mais de 300 quadrinhos publicados, né? Lá na plataforma. Então, isso sem contar os capítulos, né? Isso contando quadrinhos, né? Que alguns são séries, lá tem duas categorias, né? As séries e as histórias fechadas, né? Então, contando tudo, são mais de 300 já hoje, né? Em um ano, a Flip-Thru começou, para você ter uma noção, em acho que março de 2019. Então, assim, ela tem um ano e pouquinho, né? Um ano e meio, e realmente tá crescendo legal, assim, a quantidade de quadrinhos. Mas eu acho que o grande motivo por trás foi exatamente esse negócio de o cara tem que ir numa plataforma gringa para fazer isso, sabe? Ele tem que ir para uma plataforma americana ou coreana para poder publicar quadrinhos digitais em português e divulgar para as pessoas do Brasil. Então, assim, a gente tinha meio que um roteador de fora do país, assim, para fazer esse processo, né? E aí eu pensei, não, isso pode ser resolvido, né? Então vamos trabalhar e vamos resolver. Foi mais ou menos essa a origem, né, da plataforma. Então, antes de continuar, uma coisa que eu esqueci de falar antes, pessoa que está assistindo, sigam o canal, o meu e dele, sigam o Flip-Thru, link na descrição. Então acessem os links todos aqui embaixo, é importante essa parte. Não se esqueçam, se você é novo aqui no canal, né, curte, dá joinha, like, comentário, essas coisas da internet todo mundo já sabe. Mas o ponto é o seguinte, sobre o Flip-Thru, que eu acho que é um negócio interessante de falar para as pessoas, é o seguinte. Muitas pessoas fazem quadrinho no Brasil e não tem onde publicar, não sabem como publicar. E a internet trouxe esse espaço para as pessoas, né? Muitos artistas que eu conheço pessoalmente, né, só são quem eles são hoje por conta da internet. A internet trouxe visibilidade, trouxe esse espaço, né? E quando a gente está trabalhando com uma plataforma gringa, a gente acaba competindo pela atenção com um monte de obras, zilhões de obras, todas em inglês, né? A gente tem muito mais leitores no Tapas, no Webtoon e tal, e em outras línguas do que em português. Então o português dá uma morrida, né? Então o legal do Flip-Thru é que ele traz essa proposta pro Brasil, né? Agora, pontos importantes, dúvidas para quem não sabe como funciona e tal, recomendo que você vá no Flip-Thru, se faz quadrinho, quer publicar em algum lugar, independente e tal, vá no Flip-Thru, tenta conhecer lá. O que eu vou trazer aqui no vídeo de hoje, na verdade, são facts. Eu quero fazer perguntas pro Marcos que pessoas fariam, entendeu? Que eu acho que seria interessante ele responder.
e, enfim, ver se ajuda você de alguma forma, tá bom? Aquela plataforma já tá lá, vocês podem usar já. Inclusive, a primeira pergunta é, como é que eu faço para upar quadrinho? Eu fiz uma conta, loguei, como é que eu faço para upar o quadrinho? Você faz uma conta e você tem um botão na barra de cima, né, que fala publicar meu quadrinho. Ali você se transforma num quadrinista dentro da plataforma, que é uma categoria diferente de usuário, né? E aí você abre um dashboard para você e é super fácil. Tem os tutoriais lá em vídeo, mas basicamente são formulários, tipo, para você postar em qualquer lugar, para você mandar um e-mail. Não é muito diferente disso, né? E no final você upa suas páginas e ordena elas lá, você consegue upar tudo ao mesmo tempo, só precisa reordenar. Então, eu tentei deixar o mais simples possível, assim, porque muita gente tinha dificuldade, inclusive, me perguntava no meu canal, como é que eu faço para publicar, sei lá, no Webtoon, sabe? Eu pensei, não, mas não é tão complicado assim, mas vamos tentar deixar ainda mais simples, né? Então, é um negócio super simples, tem tutoriais tipo, tem o e-mail de suporte também, lá, né, Que é você que responde. contato@fliptour.com.br, que sou eu, que respondo tudo. Na verdade, é até interessante lembrar que Fliptour basicamente se resume a uma pessoa, né? No caso, eu. Faço tudo lá, né? Então, é um projeto solo, digamos assim, que no futuro eu quero, né, conseguir evoluir um pouco mais e deixar cada vez mais profissional. Mas, por enquanto, eu faço tudo, então às vezes demora um pouquinho para eu responder um suporte, né? Mas, assim, é compreensível. Eu acho que quem já está usando lá já conhece como funciona, para o pessoal que veio através do meu canal, né? E é legal que o pessoal aqui do seu canal também saiba que tem às vezes tem esse lagzinho, mas é porque é um ser humano só por trás, né? Por enquanto. Afinal de contas, é um serviço gratuito, né, cara? Que mal bem você teve o trabalho de montar a arquitetura do software toda lá. Você hospeda as paradas, não sei se tem um servidor, como é que funciona isso. Tem manutenção, né? Deve dar problemas de bugs, gente reclamando. Então, outra coisa que eu queria perguntar pra você é moderação. Como é que funciona isso? Se alguém publicar uma parada ofensiva, ou se começar a vir um cara começando a comentar coisa nada a ver, como é que funciona isso? Tem uma estrutura para resolver? Não, hoje não tem ainda, né? Como eu falei, sou só eu, né, fazendo isso, mas tem um e-mail de suporte que a pessoa pode reclamar através disso, né? Então, no caso, se tiver alguma moderação, eu mesmo vou fazer, né? E eu costumo entrar em todos os quadrinhos e ler a maioria deles e ver os comentários. E até hoje, pelo menos, a gente não teve nenhum problema relacionado a isso. A única coisa que eu adicionei foi um aviso de maior de 18 anos, para quando o cara, né, qualquer pessoa que publicar algum quadrinho que tenha temas sensíveis, né? Então ele tem a opção de marcar, mas quem marca é a própria pessoa. Então hoje a gente não tem uma moderação ativa, né? Só passiva mesmo. O que faz sentido, né? Porque você pode entrar no site, qualquer um pode entrar, qualquer um pode ler, né? O que é um ponto positivo, mas levanta a questão que acho que todo mundo que quer fazer quadrinhos aqui, que está vendo esse vídeo, deve estar interessado em saber como é que faz para ganhar dinheiro? Ainda não tem, né? Mas explica um pouquinho, conta pra galera como é que funciona essa loja. Claro. Então, hoje é mais ou menos como funciona um Instagram, um Facebook. Você só vai lá, entra e posta. Então, não tem nenhum tipo de... Né, assim como você não ganha dinheiro hoje com os anúncios que o Facebook faz, perto da sua postagem, ainda hoje na Fliptour você não ganha dinheiro com os anúncios que tem no site, que eles estão servindo hoje basicamente para manter o servidor, né? Que eu pago um servidor americano em dólar, né? E, na verdade, eles ainda não conseguem manter o servidor, né? Aqueles anúnciozinhos que tem lá, eles não pagam tanto assim para bancar o servidor. Mas eles hoje são meio que uma ajuda de custo. Mas, como você estava falando, essa é a pergunta que eu mais recebo. Já, como é que dá para ganhar dinheiro na Fliptour, né? E, no momento, ainda não. Mas a gente tem um projeto, eu, no caso, mas... Né, eu tenho um projeto que eu já estou investigando e pesquisando para colocar uma forma de monetização para que você, autor, possa, ou autora, possa colocar um preço no seu quadrinho. Então, você vai continuar publicando gratuito, mas no futuro a ideia é que você também possa publicar capítulos fechados, né? Ou histórias fechadas que só quem passar pelo paywall, né, pelo pagamento é que vai poder ler, nesse caso. Então, tem essa ideia e tem uma outra ideia que seria um pouco a ver com o Apoia-se, parecido com o Apoia-se, um Catarse, assim, onde você apoiaria o autor para ele continuar publicando gratuito, mas são ainda ideias, né? Tem uma barreira burocrática e contábil por trás disso que precisa de uma estrutura de empresa para poder rodar, né? Então, contador...
Exatamente, conciliação, né? Porque digamos que o cara paga pela Flip-Thru, por exemplo, e eu tenho que pagar uma parte para um, uma parte para o outro, né? Tem que dividir, então tem que ter uma conciliação financeira, se deu certo, se eu paguei certo. Então tem uma burocracia por trás, contábil e financeira no geral, né? Administrativa, que hoje ainda não temos condições de bancar, né? Além de pagar serviços de gateway de pagamento, tem uma série de coisas que um software que recebe pagamentos precisa ter, que a gente ainda não tem estrutura para isso, né? Mas eu espero, aos poucos, ir criando essa estrutura por trás e finalmente responder essa pergunta, como é que eu ganho dinheiro na Flip-Thru, né? Mas assim, meio que existe um jeito, na verdade, de ganhar dinheiro com a Flip-Thru, né? Que é você publicar o seu quadrinho lá, ser lido, se tornar relevante, conhecido e ser convidado para alguma coisa. Né? Sei lá, Exato. alguém olhar. Eu, inclusive, editora Guará, estou olhando as coisas do Flip-Thru agora. Né? Então vai que eu acho uma coisa interessante ali que me chama a atenção para angariar. Eu tenho uma história recente disso. Eu não posso dizer que a Flip-Thru foi responsável por isso, mas tem um autor nosso que foi hoje escalado por 2 editoras. Na verdade, ele tinha 2 projetos lá, né? Uma das editoras, inclusive, permitiu que ele continuasse publicando na Flip-Thru um dos projetos, e a outra pediu para ele parar, mas vai deixar lá o que era antigo. E ele conseguiu ser visto, né? Não sei se só pela Flip-Thru, eu não sei, eu não vi o trabalho dele em outros lugares para saber se ele tem. Mas a Flip-Thru, de alguma forma, pelo que ele me disse, pelo menos teve um papel muito importante nisso. Então, de certa forma, ele vai começar a ganhar dinheiro agora, em parte por causa da Flip-Thru, né? E são editoras nacionais. Isso. São muito 2 maneiro, diferentes. Eu não consigo lembrar o nome delas agora, mas são 2 diferentes, inclusive. Foi interessante que ele, né, são 2 obras publicadas na Flip-Thru e cada uma acabou sendo escalada por uma editora diferente. Curioso pra caramba. E agora, outra pergunta que eu não sei nem se alguém faria isso, mas eu fiquei muito curioso. Que é o seguinte, você falou que tem cerca de 300 títulos, sem contar capítulos e tudo mais. Como que eu abri o Flip-Thru? Tela inicial. Qual é a lógica pro que aparece para mim? Existe um algoritmo envolvido aí? Conforme a coisa for crescendo, tomando mais porte, né, que esperamos que ela cresça e tudo mais, e começa a ter centenas de milhares de projetos e de publicações. Como que você define isso? Quem vê o quê? Quem está no top de alguma coisa? Qual é a lógica por trás disso? Legal essa pergunta, porque eu acabei de fazer uma alteração nisso, exatamente, na plataforma, né? A gente está sempre criando coisas novas e tentando melhorar essa experiência, né? A primeira coisa que eu fiz agora é que você pode seguir os quadrinistas lá, né? Então você segue o quadrinista e recebe notificação quando ele publica uma coisa nova, né? Ou quando ele coloca alguma coisa na comunidade, que a gente tem uma aba de comunidade que é parecida com a rede social ali para poder ter avisos, né? E vai sair capítulo novo e coisas assim. Então você recebe esses avisos por e-mail hoje, né? Assim que a gente tiver o aplicativo, você vai receber por notificação também, né, no celular, mas por enquanto é só por e-mail. Então, você segue essas pessoas, você recebe informação, mas a gente sabe que muita gente não usa e-mail. Então, o que eu fiz agora? A partir de agora, quando você entra na página inicial, a primeira coisa que aparece são os 3 quadrinhos mais recentes das pessoas que você segue. Então, se você segue quadrinistas lá, a primeira coisa que vai aparecer são os quadrinhos mais recentes dessas pessoas. E aí vem o nosso ranking, né, que a gente tem o top 9 de quadrinhos mais curtidos e os mais populares, que aí tem uma lógica um pouquinho diferente que calcula com pesos diferentes a visualização, comentário e curtidas. E aí ele define um top mais um most popular, né? Mais populares lá, né? Isso a cada 15 dias ele vai ele roda a cada 10 minutos para mudar. Então, assim, se o cara chegar agora e tomar 10 comentários lá, isso pode fazer uma diferença, mas está sempre mudando. Então é um que é mais fixo, que é esse top 9, e o outro que é mais dinâmico, que muda a cada 10 minutos, que é esse dos mais populares. Depois entra os quadrinhos mais recentes, as séries mais recentes, com capítulos novos. Depois entra os quadrinhos, histórias fechadas mais recentes, e no final tem um randômico lá que fala, você já leu esses quadrinhos? E aí o sistema joga aleatório. Então a gente não usa nenhum tipo de dado do usuário para exibir os quadrinhos hoje, a não ser o fato dele seguir alguém. Então, acaba sendo bem democrático, assim, tipo, o que tiver de mais novo vai estar lá, o que tiver de randômico também vai aparecer lá para o cara escolher, né? Cara, isso é muito legal, assim, meio que é um pouco da lógica originária das redes sociais, né? Lá no início, que era uma coisa mais orgânica, mais natural, mas será que, assim, você talvez entenda mais disso que eu,
as redes sociais mudaram esse formato em algum momento, né? Será que o Flip-Through crescendo, gigante e tal, vai mudar também? Ou você acha que é um modelo, uma estrutura de visualização que funciona até para milhares de usuários? Olha, é uma boa pergunta, porque eu acho que a questão de novidades, né, capítulos novos ou quadrinhos novos, praticamente vai perder relevância, né, se tiver milhares de quadrinhos sendo atualizados diariamente. Né? Uhum. Então, cada vez que alguém entrar, vai aparecer os quadrinhos mais novos daquele segundo, digamos assim, né, daquele minuto. Uhum. Né? Então, talvez por isso que o pessoal tenha mudado no sentido das redes sociais, por isso, né, para poder começar a dizer, não, ele vai ver milhões de coisas e não necessariamente aquilo que interessa para ele. Só que aí tem aquele conceito do tipo assim, quem é a inteligência artificial para dizer o que me interessa ou não, né? Pois é. Aí entra aquela famosa pergunta. Então, eu não sei dizer como isso faria, mas hoje eu sinto que as pessoas gostam de como é, porque teve um problema recentemente, eu acho que ontem, inclusive, eu recebi um bug report, que um quadrinho não estava aparecendo nos mais novos, né? Então, um leitor, uma leitora, na verdade, que lê sempre aquele quadrinho, percebeu isso e avisou, né? Olha só, mas esse quadrinho aqui tem coisa nova e não está aparecendo. Então, isso me provou que funciona isso, né? Porque os leitores novos sabem que tem alguma coisa nova, também não só pela notificação, mas pela página inicial, ter as coisas novas ali. Então, talvez tenha que mudar o layout para caber mais coisas novas, mas eu não sei mesmo, com o crescimento, as coisas começam a ficar mais difíceis de lidar, né? Talvez seja uma coisa para resolver lá na frente, né? É um problema para o marketing do futuro, né? Que eu costumo dizer. Agora, peraí, eu esqueci qual era a pergunta. Era uma pergunta importante. Uma coisa que eu queria saber, eu acho que vai ser legal, não sei o quanto que isso está nas diretrizes, no leia-me do negócio que você faz a inscrição, o quanto você sabe dos usuários, no sentido de que, assim, dados mesmo, tipo idade, localidade, essas coisas, porque eu sei que isso pode, nossa, é um papo que pode gerar várias polêmicas aqui de uso de dados e tudo mais, mas o quadrinista, melhor, o quadrinista brasileiro não tem esses dados, né? Eu faço uma pesquisa anual, que inclusive eu estou devendo desse ano, eu fiz, mas eu não compilei os dados ainda, mas para a gente entender o leitor brasileiro e talvez a sua plataforma, ao longo do tempo, comece a fornecer esses dados para a gente, né? De quem lê quadrinhos, de quem acompanha séries digitais, né? Você pretende usar isso de alguma forma? Você não pretende? Como é que está nesse sentido? Bom, é até legal falar isso porque está saindo agora, quem trabalha com tecnologia está sabendo do LGPD, que é uma Lei Geral de Proteção de Dados, e isso é bem importante, né? Hoje, a Flip-Through, para mim, né, a Flip-Through mesmo, guarda só nome, e-mail e usuário, né, o nome de usuário, então assim, não guarda quase nada, praticamente. Né? Não tem uma inteligência de dados, nem nada por trás da Flip-Through. Mas a gente usa o Google Analytics, e o Google Analytics pega dados demográficos das pessoas, e por isso que, inclusive, nos nossos termos de uso da Flip-Through, tem lá dizendo que terceiros, né, no caso, eu especifico que é o Google Analytics, né, capturam dados através de cookies. Né? Então, o Google Analytics consegue me dar um pouco disso, que você fala da questão demográfica e tal. A gente não usa isso ainda, a gente não tem nenhuma ideia para, vamos ver se eu tenho que anunciar aí para o pessoal mais de São Paulo, mais do Rio, a gente não usa isso, no geral. Mas eu tenho certeza que, assim como você fez a projeção para o futuro, que no futuro isso vai acabar sendo importante para a gente saber quem são os nossos leitores de verdade, né? E é um papel, é um dado muito importante, mas que a gente não... a Flip-Through não tem essa vontade de ficar brincando com dados por enquanto, né? Eu acredito que até no futuro, se a gente realmente fizer a mudança da página inicial para uma página inteligente que vai tentar ajudar o leitor a encontrar aquilo que ele mais gosta, a gente vai precisar, talvez, desses dados, né? Mas no momento é só o Google que fica com os dados das pessoas, como em blogs, né? Qualquer blog que você entra, qualquer site que você entra, tem um Analytics lá e o Google pega esses dados. Então, digamos assim, eu fiz essa plataforma no começo o mais simples possível, que era para as pessoas terem esse lugar, né? E tudo que você está perguntando é relevante, porque à medida que for crescendo, talvez essas coisas possam vir a mudar. Mas hoje é basicamente assim que a gente lida com esses dados, né?
Mas eu acho que tem... Fala. Tem uma informação importante, a gente guarda quem leu o quê. Isso a gente guarda. Tá. Bom deixar claro, né? Se a pessoa leu 100% do quadrinho, se ela leu 2% do quadrinho, se ela viu, sabe, quantas páginas ela leu. Então, no futuro, por exemplo, eu quero passar um dado de retenção para as pessoas, né? Para você saber o quanto as pessoas estão abandonando seu quadrinho no meio. Isso é bom pro autor, né? Eu achei legal que tem a barrinha de porcentagem de quanto foi lido, pro cara saber se o que eu fiz aqui eu fiz besteira ou não, acertei aqui, né? Esse dado foi uma das primeiras coisas, porque a gente que usa o YouTube, né, quem faz vídeo, sabe que a retenção é um dado importante, né? Uhum. Então, a gente guarda esse dado também. O cara leu esse quadrinho e ele leu 80% só. Aí você vai ver, às vezes, as 2 últimas páginas é só o cara dizendo, curta meu quadrinho, compartilha e tal, e aí a galera não lê mesmo, às vezes, né? Uhum. Mas a gente está guardando informação, mas ainda não está disponibilizando ela para o autor. Mas é o plano também, a gente ter um dashboard assim, de inteligência, né, para o quadrinista poder literalmente saber as decisões que ele vai tomar em relação aos seus quadrinhos. Um dado que eu acho legal, que isso vocês têm, e eu estou muito curioso para saber, é quem é autor e quem não é. Ou seja, quem decide publicar. E minha pergunta é a seguinte: existem muitos leitores que são só leitores? Ou a maioria das pessoas que frequenta Flip Through também publica? Vou te falar isso agora, peraí. Posso dar uma pausa aqui para ver? Pode, manda ver. O quadrinista brasileiro, ele melhor, o leitor de quadrinho brasileiro é um quadrinista, ou um quadrinista enrustido, na maioria das vezes, né? O cara que quer fazer quadrinho. É verdade. Pior que é verdade, né? Mas a gente tem um dado interessante até, por incrível que pareça. A gente tem hoje mais de 1.000 usuários. E a gente tem só 169 que publicaram algum quadrinho. Então, a gente ainda vê que existe uma grande quantidade de usuários não quadrinistas, né? Que maneiro, cara. É bem interessante isso, né? Então, são assim, quase 90% é leitor, né? Agora, o quanto desses leitores realmente estão interagindo, engajando, aí eu conseguiria fazer um relatório até, se eu quiser. Não, por exemplo, né? eu perguntei isso porque eu estava olhando aqui o Flip Through agora, e aí eu entrei, eu sou usuário. Eu sou quadrinista, mas eu não estou publicando no Flip Through no momento. E aí que me foi recomendado aqui na primeira tela, artistas para eu seguir. E apareceu o Mário Cal, que também é um artista, também é um quadrinista, e eu cliquei no perfil dele para seguir e não tem quadrinhos também. E não tem nada. Então existe um subgrupo aí no meio, que são quadrinistas que estão visitando a plataforma, querendo conhecer e tal, mas não publicam lá ainda, né? Exatamente. Inclusive, quando o Mário entrou, eu fiquei empolgado, cara. Eu olhei e falei, caramba, meu, quero ver o que ele vai... Não, ele não publicou nada ainda. Se ele estiver vendo esse vídeo, publique um quadrinho lá. Nem eu vou fazer ele, vou mandar pro WhatsApp pra ele ver esse vídeo. Fala pra ele, publica nem que seja uma história de 2 páginas lá, só pra gente ter essa moral na Flip Through. Eu acho legal, um dos motivos desse vídeo aqui, na verdade, é até pra comunicar com as pessoas que fazem quadrinhos, com os quadrinistas, né? Porque eu pelo que eu vi, só deu uma geral, assim, mas eu vi muita gente iniciante mesmo, né? Fazendo e tal. E a galera que publica quadrinho profissionalmente, né? Talvez o Flip Through seja um portfólio, seja um lugar legal que a gente possa frequentar, porque tem um aspecto que você falou, que a gente até falou um pouco aqui, ele pode falar um pouco mais agora, social da coisa, né? Que tem comentário, like, né? Tem essa aba de comunidade, você pode se tornar o que o Tapas meio que fez na gringa, né? Ele é uma rede social de quadrinistas. Então, você acha que tem jogo, você pretende focar nesse aspecto social da coisa também, ou vai voltar mais para a coisa de ser uma hospedagem de... Não, eu acho que a parte social ela surgiu aos poucos também, não foi originalmente pensada, né? Ela veio pela necessidade que o próprio pessoal da comunidade ali, né, conversava muito pelos comentários e tal. Eu acho que seria legal a gente poder avisar para os nossos leitores. E aí começou a surgir assim. E hoje, assim, óbvio que não é um Instagram na quantidade de publicações, mas assim, muita gente publica, a ponto de eu ter que fazer uma alteração. Eu tive que fazer uma alteração onde você via só quem você seguia no primeiro momento. E aí, se você quiser ver todo mundo, você consegue ver todo mundo também. Porque começou a ficar também, assim, bem movimentado, né? Muito movimentado. Então, eu acho que a gente tem que investir nesse lado, porque a comunicação é uma coisa que eu falo no meu canal o tempo inteiro, sabe? Você tem que comunicar com a sua base de leitores, sabe? Você tem que falar com a galera, você tem que avisar. Se você vai entrar em ato, não vai publicar esse mês por algum motivo, cara, avisa todo mundo. Então, é uma ferramenta de notificação, mais ou menos, assim, de aviso para a galera, porque quem te segue vai receber a notificação de que você
publicou e quem entra no seu perfil pode ver as postagens que você fez também. Então, acaba ficando meio que a comunicação geral. Então, eu quero apostar bastante nesse lado social da coisa, e principalmente porque foi através da aba comunidade, como eu chamo, né, que a comunidade realmente começou a aparecer, a existir, né? Começou a existir uma galera que começou a se conversar pelos comentários das postagens, começou a dar feedback. E é uma coisa que até para quem está interessado, quem pensa em publicar na Flicktrue, é uma coisa que é uma das vantagens da Flicktrue, principalmente agora, que ela ainda tem 300 títulos e não 300 mil títulos, é que o engajamento é muito forte, né? Então as pessoas, elas se arriscam. Você publicou um quadrinho lá, você não é conhecido, o pessoal vai ler, vai clicar lá, pelo menos um comentário você vai ter, porque o pessoal é engajado e todo mundo sabe, como a maioria dos que comentam são os próprios quadrinistas, a galera sabe o quanto é gostoso receber um comentário, um feedback. Uhum. Então o pessoal faz isso pelo próximo também lá. Então eu acho que esse lado social é uma das partes mais importantes mesmo. Irado demais, cara. Eu tô muito animado. Eu tô aqui animado demais com esse projeto, porque eu achei legal. E uma última pergunta, que eu acho que é pertinente pra caramba. Eu tô olhando no PC, né? Eu tô aqui com ela aberta, aqui, olhando no PC. Eu admito que o que fez eu mandar mensagem pra você na mesma hora, falei, cara, vamos gravar esse vídeo, foi que é muito gostoso de usar, cara. É muito confortável, sacou? Eu achei muito bom. Minha pergunta é, e se eu quiser ler no dispositivo? Exatamente. Hoje, só entrando pelo navegador. Por enquanto. Né? Por enquanto. Porque eu estou já atrás agora de uma pessoa para desenvolver um aplicativo simplificado, que é basicamente, você vai ver a mesma coisa que você vê no navegador, só que com a facilidade de ser um aplicativo e poder receber as notificações. Né? Então, no momento, você tem que acessar o seu... Acho que no Android é o próprio Google mesmo, né? Você entra no Google lá, põe flicktrue.com.br e acessa. E você vai ter a experiência de leitura em tela vazia, né? Que você vai começar a arrastar ali e ele vai sumir tudo em volta, vai ficar só o quadrinho para você ler página a página. O que já é um adianto, já é bom. Sim, a maioria dos nossos usuários hoje é pelo Android mesmo, pelo celular. Mesmo a gente não tendo aplicativo, né? Muita gente ainda usa pelo celular e muita gente pede o aplicativo. Então, eu sei que o pessoal compreende a situação de quem trabalha 100% sozinho no projeto, mas eu ouço o que as pessoas falam e eu tô correndo atrás agora, até falei isso para você hoje de manhã, né? Uhum. Eu tô correndo atrás de alguém para tipo, contratar mesmo, sabe? Tipo, eu quero um freela para a pessoa resolver essa questão do aplicativo quanto antes para facilitar esse processo, né? De ler pelo celular, né? Mas eu também confesso que eu acabo lendo mais pelo navegador do PC mesmo, né? Então, às vezes eu acabo até aquele viés de quem usa o computador o dia inteiro, que é quem trabalha no computador o dia inteiro, que é pensar com a tela grande, né? E não com o celular. Mas como tem gente que publica quadrinho na Flicktrue e faz o quadrinho pelo celular. Eu nem sabia que dava, mas o pessoal literalmente desenha pelo celular o quadrinho. Então, ai, que doideira. Então eu preciso resolver essa questão do aplicativo o quanto antes, porque esse pessoal com certeza vai engajar ainda mais, né? Se tiver o aplicativo rodando. Então, agora na verdade essa é a minha última pergunta. Achei que acabamos de fazer essa aqui é a última. Eu tô de novo aqui olhando pelo celular as paradas e pelo menos os que eu abri aqui, eu abri uns meio aleatórios do top 9 e... Por que 9 e não 10? Eu vou responder essa porque é curioso. Porque eu tava fazendo layout, que o top 9 antes era uma página, né? Eu tava fazendo layout e eu queria botar de 3 em 3. Aí esse foi o motivo da escolha do número. Justo, achei válido. Mas enfim, eu tava olhando aqui os top 9 e eu achei bom de ler. Achei, pelo menos na minha tela, que é uma tela grande, tá bom de ler. Mas com assim, mais gente publicando, mais gente colocando coisas, corre o risco de pessoas colocarem com letra pequenininha, ou um negócio muito grande, muito ruim de ler. Não tem um esquema de zoom, pelo menos eu não achei aqui um esquema de zoom. Você lê o tamanho da página. Tem uma formatação específica, o Flicktrue não deixa você publicar se tiver com formato, sei lá, tantos pixels por tantos pixels. Como é que funciona isso? Tem o limite máximo de 900 pixels de largura e indefinido para baixo, né, de vertical, assim. Uhum. Mas a gente não tem nenhuma inteligência para saber se o cara botou um tamanho de letra bom ou não, né? Então acaba que a própria comunidade passa o feedback, né? Hoje, pelo menos, eu vejo muitos comentários do cara falando, centraliza aí o texto no balão, sabe? O pessoal meio que passando o feedback. Como eu falei, quem mais engaja são os próprios quadrinistas, né?
Então o pessoal meio que vai passando dicas, e se tiver muito pequeno, talvez a pessoa receba o feedback de forma indireta, não pela plataforma, né? Mas o tamanho é 900 pixels de largura que a gente tem. Então não tem resolução diferente, não tem nada. Só tem que ter... A única limitação são esses 900 pixels, porque, né, acho que uma das primeiras pessoas que publicou na plataforma publicou com, sei lá, 5.000 pixels de tamanho. Assim, acho que ele escaneou em 300 dpi, não sei, e subiu lá. E aí travou o site todo, né? Tipo, na primeira, segundo, terceiro quadrinho, acho que publicaram. Então a gente acabou só fechando no tamanho para ficar mais fácil. Mas, assim, realmente tem esse lado da moderação. A minha esposa costuma falar que a minha esposa é muito perfeccionista. Ela fala que tem que fazer moderação de qualidade, né? Assim, para você dizer quem que vai aparecer em tal lugar. E eu falo para ela que eu acho que quem tem que definir isso são os leitores, né? Se é bom ou não é. Hoje a gente Nossa, isso é um debate que dá pra gente ficar na mesa de bar horas falando sobre isso, até onde a gente deve moderar ou não deve moderar. Exatamente. Hoje, basicamente, não tem. Você publica o que você quiser, né? Tipo, o que vai fazer você aparecer naquela página inicial vai ser ou porque você recém publicou, né, no começo, ou porque você conseguiu engajamento de comentários e visualizações e tal. Então, é literalmente orgânico o negócio, né? Ele vai aparecer se a galera curtir, né? Uhum. E se a galera... E assim, tem uma diferença também, que é quem está publicando mais, quem publica vários capítulos, assim, acaba aparecendo mais, porque tem mais like, mais comentário, né? Então, sim, tem um pouco desse diferencial de quem publica uma vez por mês, por exemplo, como eu mesmo, eu tenho publicado meu quadrinho uma vez por mês só, aparece ali e some, né? Até a minha história principal até que não, porque eu acabo tendo uma base boa, assim, para avisar a galera, então acaba engajando bem uma vez por mês. Mas a galera que publica, então sobe, desce, vai fazendo essa rotação. Eu acho que é saudável isso também, de certa forma. Sim. Dá chance meio que para todo mundo, né, de alguma forma. Exatamente. E o 900 pixels inclusive, é parecido com o do Tapas, né, que acho que é 912. Como é que você chegou nesse número? Foi o número que achou que o servidor aguenta, meio que isso, né? Na verdade, foi uma média ali, né? Eu vi que o Webtoon trabalhava com 800, se eu não me engano, de largura. O Tapas eu nem cheguei a ver se era, mas agora você me falou, acho que é por aí também, 900 e pouco, né? É meio que um tamanho que fica legal no celular. É meio que, sabe, fica expandido assim, né? Fica legal no celular. Mas a gente faz... O que ele faz hoje? Se você botar menos de 900, ele sempre vai fazer 100% no celular. Então ele vai expandir inteiro no celular, né? Mas na tela do computador ele vai ficar do tamanho que você colocou, se for menor que 900, né? Uhum. Agora, maior que 900 não tem como botar, então não vai aparecer. Mas sempre tem esse negócio de expandir, então a experiência no celular acaba sendo privilegiada nesse sentido, né? Que você sempre vai ver a página em tela inteira. Uhum. Eu acabei de colocar uma feature nova, inclusive, que é para você tirar os espaços entre as páginas. Isso serve para esses quadrinhos verticais, né? Que eu tenho feito alguns quadrinhos nesse formato também. E antes sempre tem um espacinho entre uma página e outra. E aí a gente começou a experimentar agora modelos diferentes de exibição das páginas, né? Então, no futuro, talvez a gente coloque outras opções, tipo, talvez arrastar para o lado. Então, não sei. A gente pode quem escolhe isso é o cara que upa o quadrinho. Então, ele está upando e ele fala, eu quero que esse quadrinho não tenha divisória ou tenha divisória. Exato. Exatamente. E aí, talvez, no futuro, ele fale, não, o meu é página a página, não é vertical, então eu quero que o cara arraste para o lado. É uma opção que eu estou pensando em colocar também. É um pouco mais desafiadora na questão técnica, mas aí é legal para o cara, né, poder ter a experiência do trocar de página, né? Uhum. Que é uma coisa muito importante. E a terceira pergunta que eu vou falar, que é a última, é porque a gente vai conversando e eu vou pensando em outras coisas. Uma coisa que eu notei, é inevitável quando você olha para o Flipthrough, é que tem muito mangá. A galera do mangá. Né? Sim. Você consegue dizer o porquê? Da onde que vem isso? Por que a galera mais do mangá chega? Eu acho que é porque os meus thumbnails eram com meus desenhos meio mangá no começo do meu canal. Então a galera, ano passado eu usava meus desenhos ali, meu desenho, minha arte tem muita pegada do mangá. Então acho que eu atraí meio que um nicho, assim, né? Hoje eu até evito usar os meus, assim, que é para tentar espalhar um pouco mais, né? Tentar pegar mais gente, né? Mas, assim, eu acho que eu acabei pegando, pelo meu estilo de quadrinho, ter uma pegada bem forte do mangá. E no passado eu me chamava de mangaká, né? Aquela história que muita gente faz isso ainda hoje. Eu sou mangaká, não sei o quê. Né? Hoje eu falo quadrinista mesmo, que eu acho que faz mais sentido para o país onde a gente vive. Mas, de qualquer forma, eu acho que
acabou... Quem começou a encontrar Flip Through no começo foi quem me seguia de alguma forma, né? Então, por isso que acabou tendo essa pegada mais do mangá. Mas tem uns quadrinhos incríveis que não são mangá e que tem bastante engajamento lá. Mas eu sinto um pouco de um viés, assim, na quantidade, sabe? Enviesado para esse lado. É isso, cara. De novo, dá pra gente ficar também horas e horas falando sobre aqui. Eu acho que é legal, gente. Tem perguntas? Comenta aqui embaixo. E a gente faz a versão 2, chama o Marcos de novo pra gente trocar ideia. A gente vai estar junto aí de novo, que a gente tá estudando junto aí criação de mundo, né? Então, tá legal, tá divertido. Eu inclusive, eu tô meio... Deu uma brochada, porque eu tive que pausar agora por motivos familiares, né? Motivos justos. Motivos justos, né? Mas em breve a gente vai estar estudando junto de novo e cara, depois eu vou querer te convidar também para você ir lá pro meu canal falar sobre quadrinhos digitais, que eu acho que é um negócio legal pra caramba, que a gente pode falar que a Guará tá apostando muito em cima e tem tudo a ver, né, com a Flip Through também. Com certeza. Com esse processo. Então vai ser lindo. Nos vemos lá de novo. E é isso, gente. Então comentem aqui embaixo dúvidas pra ele. Eu vou encher o saco dele pra ele responder a galera também. E é isso. E algumas considerações finais? Bom, eu só queria dizer que, cara, obrigado por me convidar, né? É muito legal participar. E assim, obrigado pelo feedback que você está dando e a atenção que você está dando para a Flip Through, que é um projeto cansativo. E assim, ver o que está acontecendo. E depois de eu receber, assim, foi na mesma semana, você me chamou aqui e eu recebi a notícia do autor que teve, né, o contrato com as editoras. Então, assim, está sendo uma semana para eu olhar e dizer assim, não, o esforço está valendo a pena, entendeu? Então, eu peço para todo mundo que está assistindo aí que confia na Flip Through e pelo menos um quadrinho você pode publicar lá e ver como é que é o engajamento, como é que a galera comenta. E eu vou comentar provavelmente também, que quase todos eu consigo ler e comentar. Então eu espero vocês lá na Flip Through também. É isso, gente. Então é isso. Curte, comenta, compartilha. Coisa todo mundo já sabe. Obrigado ao Marcos mais uma vez. Obrigado a todo mundo que assistiu. E nos vemos lá na Flip Through. Beleza? Eu tava a língua. Flip Through. Beleza? Aquele abraço. Valeu.